Ainda temos mais dois botões após o de negociação. São eles, limites e fechar transação. Para que servem? Vamos ver. Começamos com o botão limites. Ele nos permite mudar as limitações indicadas anteriormente, caso seja necessário. Aqui estão dois exemplos. Primeiro, de repente você resolveu que ao invés de esperar o lucro ilimitado e fechar o negócio manualmente, é melhor indicar a limitação de lucro, o que significa, seguindo a terminologia dos profissionais, instalar a ordem Take Profit para a fixação do lucro no nível de $300. Suponhamos que para essa conclusão você tenha razões válidas e por isso quer mudar a limitação para o nível de lucro em $300. Para atingir este nível, você precisará mudar as limitações de fixação de lucro. Segundo exemplo, vamos supor que anteriormente você abriu a posição e instalou a limitação de perda no nível de $60. Apesar de que o preço já distanciou bastante do rumo de lucro maior, porém seu lucro até então já é de $40. E você entendeu que ao invés de deixar o nível de perdas em $60, agora vale a pena diminuir este nível até $20. Neste caso, se ocorrer a mudança brusca do preço e, na pior das hipóteses, o mercado te deixar sem nenhum lucro, você acabará provando que foi mais esperto do que o mercado, pois seu risco de fato será bem abaixo do risco inicial. O que é preciso fazer para mudar o risco? Obviamente que é necessário mudar a limitação de risco. Eis agora o botão Limites, que serve justamente para isso, mudar o nível mínimo de lucro e o nível máximo de perdas. Apertamos este botão e indicamos novas limitações. Depois de apertarmos o botão Sim, mudar as limitações, o broker vai dar a confirmação e efetuará as mudanças na descrição da transação, o que aparece no ecrã do seu computador. E finalmente chegamos ao botão Fechar a transação. Qual é a sua função? Ele serve para fechar a posição existente baseada no preço atual de mercado e assim fixar o lucro ou a perda do momento. Toda operação completa com um par específico de moedas sempre consiste de duas partes: a posição aberta, que se executa com a ajuda do botão negociação, e fechamento da posição, que se executa com a ajuda do botão fechar transação. Obviamente que no momento quando você ficou ausente do seu computador, algumas limitações ocorreram automaticamente. Vamos supor que neste período foi fixado um lucro ou, pelo contrário, uma perda, e você não precisará fechar a transação manualmente. Mas, caso as limitações não ocorreram e de acordo com o seu plano comercial existem suposições de que o preço não está se movimentando do jeito que esperamos, às vezes é mais razoável fechar a posição com lucro menor ou com perda menor, sem esperar a execução das ordens Take Profit e Stop Loss. É claro que o trader necessita da informação devida para efetuar seu trabalho, que chega até ele em forma de notícias econômicas. E você pode ver essas notícias agora mesmo. Basta abrir o terminal Moderno Forex e nele abra o módulo de notícias. Algumas delas não influenciam fortemente na cotação da moeda, porém existem notícias que fazem com que os gráficos de moedas se movimentem de imediato. É interessante o fato de que até existem os calendários de aparecimento das notícias importantes sobre os indicadores macroeconômicos. Você pode encontrá-lo no site www.fxclub.com.br da Forex Club. Graças a este calendário, você vai sempre estar preparado para o aparecimento das notícias e vai ter tempo para poder pensar sobre as suas ações com antecedência. Para você, será importante entender quais foram os indicadores, quais são os prognósticos e como os preços vão reagir. Analisando consequências prováveis dos eventos e notícias importantes, o trader pode chegar à conclusão para onde vai a cotação. Para fechar a posição pelo preço atual, apertamos o botão Fechar transação e informamos ao broker que realmente queremos fechar a posição.
Em resposta, o broker nos informa sobre o preço de fechamento e nós apertamos o botão da confirmação quando este preço aparece. O negócio será fechado e, correspondentemente, desaparecerão seus dados da descrição dos negócios. O lucro recebido é de imediato adicionado ao seu depósito. Caso você tenha fechado a transação com perda, o valor da mesma será retirado do seu depósito. Aliás, quero chamar a sua atenção para o fato de que você paga ao Grupo Forex Club a comissão pelas transações efetuadas com o uso do terminal Modern Forex, porém, paga pela transação que tenha dado lucro. Caso você perdeu, o valor da comissão será devolvido para a sua conta de negociação após fechamento da posição. A respectiva anotação você verá em relatório das transações. Agora, vale a pena prestar atenção no fato de que esta proposta de devolver a comissão paga pelo serviço é única no mercado Forex. Bom, isso é tudo o que nós queríamos falar sobre realização das transações. Recomendamos que você mesmo realizasse agora algumas transações na conta de treinamento e então se convencerá de que neste processo não existe nada demais e que de fato em alguns segundos você poderá realizar transações de milhares de dólares. E como temos falado num assunto tão importante como as limitações, gostaria de acrescentar ainda algumas palavras sobre a exibição dos gráficos, a fim de que possamos entender como ler a informação que eles trazem e como verificar se estão corretas as suas ordens para fixação de lucros e limitação de perdas. A linha do gráfico que você vê no ecrã do seu computador reflete a posição das cotações após determinados intervalos de tempo. Este gráfico é chamado de gráfico linear. Dizem que o gráfico linear é construído com base nos preços de fechamento de determinados intervalos de tempo, isto é, se baseando nos preços finais. Por exemplo, se no programa Modern Forex nós queremos olhar um gráfico do euro frente ao dólar americano por dia, notem que este gráfico foi construído pelos pontos onde havia um preço no final de cada minuto. Caso abrirmos um gráfico por semana, vamos ver que este gráfico foi construído pelos pontos de acordo com os preços no final de cada 10 minutos. Caso abrirmos um gráfico por mês, vamos ver que este gráfico foi construído pelos pontos de acordo com os preços no final de cada hora. E somente o gráfico por hora mostra todas as cotações que estão acontecendo. Este gráfico é chamado de gráfico tick by tick, ou tic-tac. Agora prestem atenção num momento muito importante. No programa Modern Forex, os dados são fornecidos em regime de tempo real e o lado direito de um gráfico sempre respira conforme mudam as cotações. Mas quando, por exemplo, num gráfico por mês termina uma hora sequencial, o preço no final desta hora será fixado, sendo que desde o preço do fechamento da hora passada até o preço de fechamento desta hora vai aparecer uma linha reta. Aqui surge a pergunta: se o preço mudou durante esta hora, isso não podia ser uma reta, significa que o gráfico respirou. Para ver como o preço tinha mudado durante qualquer período do tempo, aperte o botão Exibição de gráfico de velas. E você vai ver na tela os retângulos pequenos adicionais e as caudas saindo deles para cima e para baixo. A representação dos dados sobre os preços nesta forma se chama candelabro japonês, ou velas. Os retângulos são chamados de corpos das velas, e eles limitam movimentos dos preços entre o preço de abertura, isto é, o primeiro, e o preço de fechamento. Se esses retângulos são brancos, significa que o preço de fechamento era maior que o preço de abertura, ou seja, o preço subiu. Se os retângulos for de cor cinza, significa que o preço de fechamento foi menor que o preço de abertura. As caudas, saindo dos corpos das velas, se chamam sombras superiores e inferiores das velas e mostram os preços máximos e mínimos durante todo o período visível. Como regra, os preços de fechamento de intervalo de tempo ficam entre o preço máximo e o preço mínimo durante este intervalo, independentemente da cor das velas. Este fato deve ser considerado quando verificamos se as ordens foram executadas de maneira certa, caso você de repente resolva fazer pessoalmente essa verificação.
É normal a situação quando o preço de fechamento não chegou até o nível de fixação de lucro ou perda, mas de fato o preço máximo ou mínimo que foi registrado dentro de período atingiu este nível e assim sua ordem foi executada. Com isso, nós terminamos o assunto sobre como realizar as transações com a ajuda do terminal Modern Forex.